vamos lá, deixa eu dividir o quadro. Já. Qual é a ordem mesmo que tu me falou? Tu vai ter que me lembrar toda semana pra eu pegar. Tá. Sua matéria, seu nome e data de hoje. Eu não vou escrever o nome em cima, porque se eu escrever... É só ver ali como é que tá na câmera. Só não sobe mais do que isso não. Vai reto. É porque toda vez que eu subo mais, fica torto. Porque você tem que ficar física, data. Aí faz seu nome aqui. Aqui? Não, coloca aqui, olha. Ah, tá. Assim. Estou marcando com o dedo pra ver. Hoje é 11. Dia 11. Descobri que esse quadro dá pra marcar com o dedo, então. Fica a marca do nosso dedo mesmo. Tá, vamos lá. Não sei se é tão bom ficar essa marca do dedo. Não aparece não. Não aparece na câmera não? Alguma mancha? Não, mal aparece a letra que dirá as manchas. Deixa eu ver se esse negócio não tá torto. Tá torto, mas eu vou corrigir depois. Não, a câmera tá normal. A câmera também tá meio torta, então fica equilibrado. Bora? Bora. Começando em 3, 2, 1. Bom dia, gente. Tudo bom? Nem sei quantos alunos tem, né? Ah, tá. Aqui troca a tela. E a televisão? Vou botar Bom dia. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Oi, Alexia. Oi, Tamires. Não tem só as duas, então eu quero o bom dia de todo mundo. Como vocês estão? Não, saiu. Tô me vendo na câmera. Foi. Ok. Gente, olha só. A gente vai entrar hoje em outro assunto da eletrodinâmica, tá? Eu acho que eu já falei pra vocês como é que ficou bem dividida a matéria. Hoje a gente vai entrar em geradores, tá ok? Geradores é um pouquinho mais complicado do que a gente já viu antes. Então, assim, eu preciso muito da atenção de vocês. Vou dar pra vocês uma introdução, revisando um pouquinho o finalzinho da última matéria, porque como a gente ficou sem aula semana passada, eu sei que vai ser um pouquinho complicado de vocês entenderem, tá? Porém, é necessário, ok? Outra coisa, vocês vão perceber mais à frente da matéria que quando a gente for estudar a associação de geradores, a associação de capacitores, de tudo isso, porque vocês vão perceber uma diferença na hora de calcular resistência equivalente. Vocês vão ver agora algumas coisas, alguns detalhes importantes que vocês não viram antes, tá bom? Então, assim, quem tiver dúvida, quem não começar a entender já o que eu vou falar de cara, por favor, já pergunta quando eu falar assim, gente, alguma dúvida? Vocês vêm e perguntam. Tá bom? Antes de tudo, alguma dúvida sobre
a última aula, a aula retrasada, né? Porque a gente falou de curto-circuito, quando não tem quando não tem EDDP nos circuitos. Alguém tem alguma dúvida? Porque eu coloquei os slides, né? Vocês pararam, eu acredito que vocês pararam para ver os slides, né? Para refazer a matéria, tirar a dúvida, ler mais um pouco. Então, assim, se vocês leram, quando a gente tem o hábito de revisar, a gente para ver alguma coisa que provavelmente a gente não entendeu. É isso que eu quero saber de vocês, se teve alguma coisa assim com vocês, tá? Porque se não tiver, já vou começar, tá? E já vou começar jogando a matéria. Tudo bem? Pode ser? Tranquilo, né? Eu pergunto isso porque, gente, a matéria de associação de resistores, ela é muito mais complicada, a associação. Você saber o caminho do circuito, o caminho que você vai seguir. Por isso que eu tô bem preocupada em relação a essa matéria, porque eu sei que é uma das piores matérias para o aluno realmente conseguir entender. Essa parte de eletricidade é bem complicada. Então, vou começar. Gente, olha só, quando eu trocar para o slide, fiquem tranquilos, tá? É porque eu lembro nas outras aulas, quando eu trocava, os alunos perguntavam: professora, cadê a câmera? Cadê a imagem da senhora? Sumiu. Nem isso, tá? Eu só tô trocando a janela. Então, vamos lá, olha só. A gente vai começar a relembrar o que é potência elétrica. Eu coloquei aqui uma definição, tá bom? Que é potência, qualquer potência, tá? Na física a gente tem potência elétrica, potência térmica. Como a gente está estudando eletricidade, então se trata da potência elétrica, ok? E a gente está falando sempre que potência é igual a energia sobre o tempo. Então, nesse capítulo, a gente está falando que a potência elétrica é igual a energia elétrica sobre o tempo. Não vou me apegar a unidades nesse momento, porque eu acho que eu já falei nas aulas anteriores, eu coloquei os códigos, mas aí eu coloquei de novo e tá aqui nos slides para vocês verem, tá bom? É uma grandeza, tá bom? A potência é como se fosse uma taxa. Igual tem na cinemática, que eu falo sempre que a aceleração ela é uma taxa, com que a sua velocidade pode variar ou não, a potência é uma taxa, tá bom? Só que a diferença é que ela está trabalhando com energia, ok? Calma aí. Calma aí, não vou fazer exercício agora, só no final. Agora eu vou abrir aqui para me falar algumas coisas em relação a essa fórmula que você tem aqui, de potência sobre energia. Eu já coloquei na outra aula para vocês como que a gente chegou nisso daqui, não foi? De potência igual a 1 vezes I. Eu já falei como a gente chegou nisso daqui, tá? Só que vocês tem muito... Cara, vocês confundem muito isso daqui, porque vocês não sabem quando que vocês vão usar a potência total, o U total, o I total, o I é a corrente. É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Lembrando que U é igual a RI, certo? Se U é igual a RI, se eu colocar o RI aqui, você vai ter
sua potência vai ser igual, substituindo você vai ter R vezes I ao quadrado. Aí de uma fórmula eu tirei outra. De novo, na física a gente sempre vai fazer isso, a gente sempre pega uma, usa a outra, substituindo, e a gente tem uma nova equação, tá? Só que ainda não é isso que eu quero trabalhar, ainda não cheguei nesse ponto. Se eu pegar o I aqui e isolar, eu vou ter o quê? Que I é igual a U sobre R, certo? E se eu pegar isso daqui e colocar aqui, você vai achar uma nova equação. Você vai achar que a potência é igual. Se eu colocar aqui vai ser U ao quadrado, porque vai ficar U vezes 1 sobre R. Foi? Todo mundo compreendeu o que eu fiz? Como que foi feito para chegar nisso? Gente, vamos lá. Foi? Todo mundo conseguiu realmente entender? Sim, né? Agora, a dúvida que eu de vocês, professora. Eu sei que a corrente que tem dentro do circuito, ela entra, mas se chegar num ponto do circuito que essa corrente ela vai encontrar outro caminho, ela vai se dividir, certo? Corretíssimo. Então, como que eu vou saber que eu vou usar a corrente que entra no circuito e a corrente que passa em cada resistor? Vamos lá. Deixa eu ver o comentário de vocês. Vamos lá. Primeira coisa de tudo, vocês têm que saber diferenciar a DDP, que é a fornecida para todo o circuito, e a DDP em cada circuito. Como que eu vou diferenciar isso, professora? Enunciado. Você vai ler o enunciado e você vai interpretar isso. E a gente vai ver, tá bom? Professora, eu tenho como calcular a potência total de um circuito? Sim. Como? Potência total do circuito, eu posso usar essa ou essa. Mas quais são os dados que vão entrar aqui? É isso que vocês vão entender. Se eu estou falando da potência total, eu estou falando do circuito todo. Então, quando eu quiser saber a potência total, eu estou falando do U, que é fornecido, que a bateria vai fornecer por circuito todo. Essa bateria eu já falei que ela pode ser pilha, várias coisas, tá? Vai ser o U total, que é quando você tem isso daqui, ó, no seu circuito. Normalmente, você representa o circuito assim. E isso daqui, ó, representa a bateria. Tá bom? O que sai daqui, gente, é o U total, que é fornecido para o circuito todo. Ah, professora, eu tenho um resistor aqui. Beleza, o resistor vai ter o U dele, a DDP dele, a tensão em cima dele. Se tivesse outro resistor, o outro resistor ia ter a tensão em cima dele. Foi isso? Ah, professora, mas aí tem a corrente. Vamos lá. Se tem a corrente, olha só. A corrente, ela tem esse sentido, né? A corrente que sai aqui, ó. Sai não, né? Que entra. Você tem que ter essa noção. A corrente que entra,
é a corrente total, tá bom? A corrente que entra e a que sai aqui é a total. Por que eu tô falando isso? Professora, no meio do circuito, pode mudar? Não é que pode mudar, o que vocês têm em mente é que sim, se tiver um circuito em paralelo, a corrente vai se dividir. Se dividir, que eu falo é o seguinte, que vai passar a corrente no resistor e no outro, tá bom? Para saber o valor dessa corrente que passa em cada resistor, no caso aqui eu só tenho um, mas se tivesse dois e em paralelo, tá? Seria um valor diferente, tudo bem? Foi isso daqui? Todo mundo conseguiu compreender isso? Agora, quando a gente usa essas daqui, ó, eu tenho como também, vocês podem perguntar, professora, eu também tenho como saber a minha potência total usando isso daqui? Claro, mas olha só, eu tenho resistência vezes a corrente ao quadrado. A resistência aqui, que tipo de resistência que vai entrar aqui se eu quero saber a potência total? Se é o circuito todo, eu quero um resistor que vai valer por todos os outros. Então, eu tenho que saber a minha resistência equivalente. Por isso que lá atrás a gente viu passo a passo. A resistência equivalente quando está em série e a resistência equivalente quando está em paralelo. Tá bom? Corrente é a mesma coisa que vale aqui, tá bom? É a corrente que entra e a que sai, porque é a mesma. Tem que ser a mesma. O valor, olha só, o valor da corrente que entra aqui é a mesma que tem que sair, tá bom? E aqui, professora, como é que a gente faz? Mesma coisa, se você tem o U e o R, você quer saber a potência total, você tem que trabalhar com o U total, que está saindo, que está indo por todo o circuito, e a resistência equivalente. Por que eu estou falando isso? Porque vocês erram questões, porque vocês não diferenciam o valor, tá bom? Vocês veem o valor do resistor e jogam, sem saber o que a questão está pedindo, tá bom? Foi? Outro detalhe, calma aí. Outro detalhe, professora, o resistor, eu tenho como saber a potência dele? Claro que tem como saber, gente. O resistor, ele tem, a corrente ele passa por aqui, tá? Quando a corrente passa, os elétrons, as partículas, não vou falar elétrons para não confundir vocês, as partículas que estão dentro deles se agitam, ficam agitadas, ele se aquece, tá bom? Então aqui ele vai emitir energia elétrica. Eu tenho como saber a potência, a taxa com que ele está emitindo? Tem como saber? Tenho. Como que eu vou saber isso? Se eu quero saber de um resistor, se eu usar essa daqui, eu tenho que fazer com os dados desse resistor, não com o dado de todo o circuito. Estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Foi para todo mundo isso? Ficou claro? Alexa. Oi, Keren, pode falar sua dúvida. Fala a sua dúvida, Keren. Porque saber o uso de potência aqui é muito importante. Muito mesmo. Tá? Eu tô te aguardando. O que você não entendeu?
uso, quando usar ao certo. A fórmula da potência, é isso que você está querendo me dizer? Vamos fazer quando aplicar. Ah, tá. Gente, a aplicação vai vir do enunciado, tá bom? Vamos fazer um exemplo? Eu vou pegar um exemplo aqui. Não, vou deixar o quadro assim. Vou pegar um exemplo aqui da UERJ. Porque as nossas turmas estão unificadas, né? Essa questão, eu dividi ela em duas, tá? Porque ela pergunta duas coisas, como estava na mesma coisa, eu separei ela em 2 slides. Eu vou fazer esse exemplo justamente para você poder ver a aplicação. Eu vou trocar aqui a janela. Vou dar 2 minutos para vocês lerem. 2 não, vou dar 5, tá? Para vocês lerem e colher os dados, tá bom? Colhem dado por dado, tá bom? Anota direitinho o dado, quem estiver anotando alguma coisa, tá bom? Que eu tô falando. Para vocês se organizarem, para vocês saberem o que é do circuito todo e o que não é do circuito todo, tá bom? Deixa eu só trocar aqui, que eu acho que eu não troquei para vocês. Eu vou deixar a primeira com vocês. 5 minutos. Depois eu coloco a outra para vocês lerem, para vocês verem como é que isso vai ser feito. Eu vou aproveitar aqui o espaço do quadro e vou colocando os dados enquanto isso, tá? É um circuito. Eu vou trocar para vocês lerem a próxima, tá? Que eu vou começar pela segunda. Deixa
eu ver se tem algum comentário de vocês. E aí? Deu tempo de vocês darem uma pensada? E aí, gente? Alguém tem uma noção, uma ideia de como é que vai ser? De como a gente começa a fazer isso, de saber como que usa esse tipo de circuito? Lembrando, o circuito, ele não está desenhado. A prova da UERJ vai ver, sim, exatamente ser um circuito, tá? Ó, e isso pode acontecer também no Enem. Não colocar o circuito. Mas com esses dados, você é capaz de conseguir realizar a questão, tá? E aí, ninguém vai chutar. Ó, se ninguém vai chutar, eu vou aqui voltar para a tela e vou fazer. Eu vou ler a questão aqui e vou fazer. Querem? Esse é o seu momento, tá bom? Eu vou começar a fazer pela... Eu coloquei um nas duas, né? Porque as duas são praticamente são a mesma questão. É só dividir o que tá pedindo. Uma sala é iluminada por um circuito de lâmpadas incandescentes em paralelo. Considere os dados abaixo. A corrente elétrica eficaz limite do fusível que protege esse circuito é igual a 10A. Vamos lá, o que seria isso? Isso aqui seria a corrente que está entrando e saindo, que é capaz do circuito aguentar. A tensão eficaz disponível é de 120 volts. Professor, o que é isso? A tensão eficaz disponível é de 20 volts. A tensão eficaz para tudo isso acontecer, gente, é isso daqui, é o U da bateria, tá bom? É o U que a bateria está fornecendo para todo o circuito, no caso é um circuito de lâmpadas, tá? Outra coisa, esse ano, assim, eu acho, minha opinião, que não é que faltou falar, mas o aluno, o candidato, ele tinha que deduzir que todas as lâmpadas são iguais, tá? Já tá, quando a gente estiver fazendo aqui no quadro, você já vai com essa mentalidade, que nesse caso aqui era para considerar todas as lâmpadas iguais, tá? E a questão, ela falou que o circuito está em paralelo, ok? A outra informação que ele deu, sob essa tensão, cada lâmpada consome uma potência de 60 watts. Vamos lá. Isso daqui que ele falou de potência, ele falou de uma lâmpada. Então, eu coloquei aqui, ó. Ele só falou de uma. O número máximo de lâmpadas que podem ser mantidas acesas. Vamos lá. Para você saber o número máximo de lâmpadas que esse circuito ele vai conseguir manter aceso, vocês concordam que vocês não iriam precisar de um dado, de alguma variável que vai falar de todas as lâmpadas, do conjunto de todas as lâmpadas? Por exemplo, ele falou da potência, mas ele falou da potência o quê? De uma lâmpada. Sabendo o dado de uma lâmpada, eu consigo saber o dado de todas as outras? Tem alguma coisa que eu possa fazer para eu ter o dado do conjunto todo? Mas aí seria qual variável? Potência, resistência, corrente? Eu quero que vocês pensem nisso. Um minutinho. Vamos lá, gente.
Foi, gente, já passou 1 minuto, né? 1 minuto até demais pra vocês. Para candidato, vamos lá, vou dar a resposta. Não vou dar a resposta, eu vou dar e explicar pra vocês, tá? Olha só. Ele falou que o I é 10 e o I é 120. Isso daqui, ó, é pro circuito todo, tá bom? Aí vamos lá. Só que a potência, ele deu de uma lâmpada. Vocês concordam que com isso daqui, com esses dois dados, eu consigo achar a potência do circuito todo? Consigo, não consigo? Porque se eu quiser achar a potência do circuito todo, eu posso. Eu tenho a corrente que entra toda e a tensão que é fornecida para o circuito todo. Como que eu faria isso? A gente, olha só, temos várias formas de calcular potência. Estão todas aqui. De acordo com essa tabela, essa daqui é que se enquadra, porque eu tenho o U e o I, ok? Então, eu vou ter potência igual a U vezes I. O U é 120 vezes a corrente que é 10. Ou seja, a minha potência, eu vou colocar aqui o T de total, 120 vezes 10, 1.200. Acabou a questão? Não acabou a questão. Como assim, professora, não acabou a questão? Porque eu achei aqui a minha potência total. Agora sim eu posso saber o número máximo de lâmpadas que tem em circuito. Por quê? De acordo com o enunciado, uma lâmpada é isso daqui. Uma lâmpada tem 60 na potência, tá bom? Professora, o que eu posso fazer? Gente, regra de 3. Não tem segredo. Vamos lá. Uma lâmpada a própria questão falou 60, né? Ou seja, quantas que você não sabe vai ter 1.200 watts. Vamos lá. Aqui não tem segredo, só multiplicar por usar. 60x igual 1.200 vezes 1, 1.200. Desculpa. Sobre 60. Aí você tem que x é igual. Vou simplificar aqui. 12 por 6, 2. 0 por 6, 0. X igual a 20. Só que isso quer dizer o quê? Que são 20 lâmpadas. Questão linda! Gostou, Tamires? Gostaram? Achei o número de lâmpadas, certo? Foi? Para você ver, é uma questão do vestibular da UERJ. Não é uma questão difícil, gritante, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É uma questão que você tem que interpretar. Ah, professora, mas é pouco tempo para fazer todas as questões de física. Beleza, só que o que eu sempre falo para vocês, que vocês vão adquirir essa rapidez, essa agilidade para pensar, fazendo bastante questão da prova. Mesma coisa no Enem, eu sempre falo isso para vocês. Ah, professora, é um texto imenso. Você só vai ter experiência quando vocês tiverem o hábito de sempre fazer, de sempre ler o enunciado, tá bom?
Não, potência não é isso, tá? A potência, U vezes I, tá? Só que para eu saber isso, se é U vezes I, é o U que é fornecido para toda a bateria e a corrente que entra toda no circuito. Tá bom? Outra coisa, se tivesse o valor da resistência, teria que ser a resistência equivalente. Isso que você está falando vale para o U, para a tensão, quando estiver em série, tá bom? Porque quando estiver em série, assim, ó, você tem o U total. O U, em cada resistor, se você somar, tem que dar o U total. Isso é quando está em série, tá bom? E em paralelo não tem isso. O U é igual em todos os resistores, tá bom? Olha só, eu vou apagar, tá bom? Vou fazer a outra questão, é a mesma questão, só que é uma outra pedida que a UERJ fez, tá? Com isso, a gente já consegue entrar em geradores, tá bom? Vou sair, dar um print. Já deu tempo de dar o print. E vamos lá. Vou colocar aqui a outra, vou trocar a tela para vocês. E aí, o que vocês estão achando? Essa daqui é a mesma questão, só que já pede uma coisa diferente, tá? Tá tentando fazer mais 5 minutos. Porque essa última parte que a UERJ pede é fácil, não é difícil e a conta não é grande, tá?
Enquanto isso, eu vou colocando os dados aqui no quadro para vocês. Ele pediu a REC. Vamos lá? Conseguiu, Tamires? Eu vou ler de novo e faço com vocês, tá? Aí, se você já tiver feito, aí se você quiser tirar dúvida agora, você pode tirar. Uma sala é iluminada por um circuito de lâmpadas incandescentes em paralelo. Vamos lá. Aproveitando isso, já que é em paralelo, a tensão em cada lâmpada vai ser a mesma, tá bom? Lembrando sempre que a gente está trabalhando como se todas as lâmpadas desse circuito fossem iguais, ok? A corrente elétrica eficaz é 10, a tensão eficaz é 120 e a tensão sobre que cada lâmpada consome é de 60. Agora ele quer saber a resistência equivalente de 8 lâmpadas acesas. Olha só. O número máximo de lâmpadas que pode entrar de acordo com a potência total são 20 lâmpadas, tá? Porém, agora ele quer que você calcule a resistência equivalente como se o circuito tivesse apenas 8 lâmpadas, tá bom? Vou até colocar aqui que ele quer saber, eu já coloquei na verdade, que é a REC de 8 lâmpadas. Tá bom? Agora eu vou abrir aqui. Olha só. Gente, se ele quer saber a REC de 8 lâmpadas, vocês concordam que eu preciso saber o valor de uma? Porque nesse caso, todas as lâmpadas são iguais. Então tem o mesmo valor da resistência, tá ok? Guardem isso. Quando forem iguais, vai ter o mesmo valor, tá bom? Posso começar? Eu deixei isso daqui porque vocês vão precisar dar uma olhada. Olha só, se eu quero saber o valor de uma resistência, eu preciso trabalhar os dados individuais. Como assim, professora? Eu não tenho como pegar uma fórmula dessa daqui e colocar para achar a resistência de 1, mas aí a potência eu coloco a potência total e a corrente total. Não. Se eu quero saber de a resistência de eu tenho que trabalhar com a potência que ela consome e não do circuito todo. Estão conseguindo perceber a diferença? Tá bom? E o U, nesse caso, se você for usar essa, você teria que usar a corrente que passa exatamente nela e não a corrente que sai do circuito todo. E o U
em cima dela. A tensão em cima desse resistor, em cima dessa lâmpada. Tá bom? E agora, consegui clarear mais para vocês? Consegui? E aí? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Eu quero saber a potência, a resistência de uma. Vamos lá? Para eu ter resistência de uma, o que eu tenho sobre uma única lâmpada? A única coisa que eu sei sobre uma lâmpada é que uma lâmpada consome 60. Vamos lá. Uma consome 60. Outro detalhe. Eu tenho como saber o U em cada lâmpada? Eu tenho. Por quê? Porque o circuito está todo em paralelo. E o U total é 120. Se está no paralelo, o U em cima de todas as lâmpadas é 120. Então, o U de uma lâmpada também é 120, porque o circuito está em paralelo, tá ok? Por isso que é importante você lembrar que quando está em série, a corrente é a mesma, que passa é a mesma em todos os resistores, em todas as lâmpadas. E quando estiver, eu errei, né? Eu falei ao contrário. Em série é quando a corrente passa e é a mesma em todos os resistores. E em paralelo não é. No caso, em paralelo, o que vai ser igual é a tensão. Tá bom? Foi? Então aqui eu vou continuar. Agora, com isso aqui que eu acabei de falar, olhando pra cá, qual que vocês acham que eu vou usar para saber a resistência de uma lâmpada? A primeira eu não posso, porque eu não tenho a corrente que passa em cada uma. Aqui também não posso. Aqui eu posso, porque eu tenho a potência em cada uma e o U em cada uma. Então, vai ficar assim, ó, potência é igual ao quê? U ao quadrado sobre R. Então, a potência em cada lâmpada é 60. E o U é 120 em cada uma, só que é ao quadrado. 120 vezes 120. Sobre R. Multiplicando cruzado, você vai ter 60R igual a 120 vezes 120. Você vai ter que R é igual a 120 vezes 120 sobre 60. Foi? Até aqui tá tranquilo para vocês? Certeza? Vamos lá. Aqui, ó, eu posso cortar um 0 com 0 e ainda posso simplificar 12 com 6. Vou colocar em cor diferente. Aí eu vou ter que R equivalente vai ser igual a resistência em 1. Desculpa, não é R equivalente ainda não. A gente está achando a resistência em 1. 12 por 6 vai dar 2. Você vai ter 120 vezes 2. Então, você vai ter que R, 120 vezes 2, 240. Vamos lá. Isso daqui, gente, é a resistência de uma lâmpada, tá bom? É de uma. Só que a gente tem um macete, que quando você tem o circuito com todos iguais, você pode calcular a resistência equivalente assim, igual o valor de uma sobre o número de lâmpadas ou o número de resistores.
Posso aplicar nesse caso? Posso. Por quê? Porque todas as lâmpadas são iguais. Então, eu tenho que a minha resistência equivalente é igual. O R, o valor de uma é quanto? 240. Sobre o número de lâmpadas. Quanto que o número de lâmpadas que ele quer? 8, não é? Eu coloquei aqui, ó, 8. Ou seja, a minha REC é 240 sobre 8. A minha REC vai ser 24 por 8 dá 3. Então, aqui vai dar 30. Todo mundo conseguiu entender? Todos? Sim. Sim. Vou sair da frente para você tirar. Foi, né? Olha só, eu vou apagar, que aí agora a gente vai fazer outra atividade, tá? A gente já viu a potência e agora a gente vai entender a importância disso dentro de um gerador. Vou trocar aqui, tá? Agora vamos lá. Agora a gente já tá na aula de geradores. Geradores. Considera gerador elétrico todo dispositivo que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Por que eu tô falando isso? É qualquer tipo de energia? Não. Tem que ser energia não elétrica, tá? Eu até coloquei aqui como exemplo, química, mecânica. Deixa eu só voltar para vocês terem uma ideia. Os geradores é como se fosse... Gente, gravem isso. Vocês vão precisar saber muito disso. O gerador é como se fosse um circuito externo de um circuito, tá bom? Vai ter esse mesmo símbolo. O próprio gerador vai ter os terminais dele. O que são esses terminais? É esses pontinhos A e B, tá bom? E esses dois símbolos aqui na frente, que eu tenho o polo negativo e o positivo, tá? Mas é isso que você tem que saber, que ele pega uma energia não elétrica e transforma em energia elétrica. Professor, exemplo disso, o gerador quando a gente falta luz. Aquilo dali você pega um outro tipo de energia para transformar em energia elétrica para a gente poder ter luz. Tudo bem? Próximo. Força eletromotriz, conhecida como a FEM. Eu coloquei a fórmula, mas não precisa se apegar à fórmula agora. O que eu preciso falar em relação à força eletromotriz? Gente, olha só. A força eletromotriz, ela não é uma força, tá? Igual a gente vai ver na Física 1. Não é força. Ela tem esse nome devido a várias coisas de estudo, de experimento, de quem deu o nome para ela, tá bom?
A força, a FEM, a força eletromotriz, é como se fosse a DDP, tá bom? No circuito comum que a gente estuda. Por isso que vai ter a mesma unidade. A unidade dela aqui vai ser em volts, tá bom? Tranquilo? Guardem isso. A FEM vai ser medida em volts. Tranquilo? Eu preciso que vocês me falem isso, porque isso daqui, gente, quando vocês pegarem uma questão do Enem, vocês olharem por circuito de gerador, antes de eu continuar falando de gerador ideal e o gerador real, um detalhe super importante sobre a FEM. A FEM, gente, ela vai ser um valor máximo, tá bom? Esse valor máximo é o valor que pode ser gerado, é o valor que é produzido. Geradores, então, é um valor produzido. Por que eu tô falando isso? Porque ele produz um valor, mas não vai fornecer esse valor todo para o circuito, tá? Gravem bem isso. Outro detalhe. Eu falei para vocês que o desenho do gerador é como se fosse um circuito à parte do circuito comum. Por que eu tô falando isso? Porque a FEM é como se fosse o valor desse gerador, tá bom? Que é a parte do circuito. Seguindo, a gente vai trabalhar não, né? A gente vai ver, conhecer, e o que a gente vai trabalhar é diferente. O gerador ideal, tá bom? Vocês percebem, olha só, olhem bem para esse desenho. Você tem o desenho do gerador e vocês percebem que ele já tem os terminais dele, esse U aí, quer dizer que ele tem o valor dele, tranquilo? Esse daí é o gerador ideal. O que você entende por gerador ideal? O gerador ideal vai ter uma resistência dentro do circuito dele. É um circuito à parte. Eu coloquei uma resistência ali, tá? Eu posso colocar em qualquer ponto aqui, desde que esteja nesse gerador, tá bom? Só que a resistência interna dele vai ser igual a zero. Isso é um gerador ideal, tá bom? Agora o gerador real, que é o que a gente vai, tipo curto-circuito. Não, Ana Luísa, não vai ser curto-circuito. O curto-circuito é quando você não vai ter uma DDP, você não vai ter uma corrente passando, tá bom? Entre alguns pontos, tá bom? Nesse caso, eu estou falando só de uma parte. Quando eu falei lá atrás de curto-circuito, eu estou vendo os pontos do circuito que eu tenho uma DDP igual a zero, tá? A gente vai aprofundar mais. Foi muito boa a sua pergunta. Agora o gerador real. O gerador real, a resistência interna dele já não vai ser nula, tá bom? E o gerador real a gente vai ter a equação dele, tudo bem? Olha só, olhem bem. Você tem o gerador, a corrente que está passando, tem os terminais dele, que é esse U que está aí, e pertinho ali do E, você tem o que? A resistência interna, o resistor que está dentro desse gerador. Esse resistor não será zero, tá bom? Esse resistor, gente, ele vai ter um valor, por isso que está aqui diferente de zero. E por isso que agora a gente consegue fazer essa equação, tá bom? Do U igual o E menos RI. Tranquilo?
Ok para todo mundo? Curiosidades sobre gerador real e gerador ideal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Olhem bem essa equação. O 1, que é o que é fornecido, tá bom? O que é fornecido é a tensão fornecida, igual o E, tá bom? O E é o que é gerado, que é o do gerador, o valor do gerador, menos R vezes I, que é DDP do resistor. Agora, olhem só. Quando eu volto aqui e vejo o gerador ideal, a minha resistência interna, ela é o quê? Nula. Agora eu vou voltar. Esse RI aqui é do resistor interno. Se a minha resistência interna é nula no gerador ideal, o que eu quero dizer com isso? É que U vai ser igual a E no gerador ideal, tá bom? Curiosidades, coisas simples, tá? Foi para todo mundo? Eu não sei se eu coloquei um desenho aqui pra vocês. Isso daqui, eu quero falar disso aqui pra vocês. Não, vou falar no final. Vamos seguir aqui então. Circuito simples. Da mesma forma que a gente viu o circuito antes, a gente vai ver o circuito agora. É o circuito onde a corrente passa apenas por um caminho. A gente vai começar a trabalhar com isso, tá bom? Olhem para esse circuito. Você tá vendo que tem um resistor que eu representei pelo R maiúsculo e o resistor menor. O resistor menor não, o resistor é representado pelo R minúsculo. Por quê? O R minúsculo, eu estou representando, gente, a resistência interna do gerador. O gerador é esse E. A gente sempre representa assim, pela letra E. E o resistor que está com R maiúsculo, a gente está representando o que está à parte desse gerador. É como se fosse externo, né? Por isso que eu estou falando que o gerador é como se fosse uma coisa à parte. Aí aqui eu coloquei para vocês que a gente tem a DDPU do gerador, tá bom? É a mesma no resistor. Ok? Gravem isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a partir disso a gente vai conseguir calcular a corrente. Aí eu coloquei que no gerador você tem a equação U igual a E menos RI, tá? E no resistor você tem R vezes I. Essa tensão do resistor e do gerador, tá bom? É a mesma. Tranquilo? Se eu pegar, já que é a mesma, eu posso igualar, igual eu fiz aqui, tá bom? A partir do momento que eu igualei, eu posso isolar corrente e achar a corrente, tá bom? Eu deixei aqui o cálculo do lado para vocês olharem depois, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas. Mas é uma equação, gente. Colocou os termos em evidência, tá bom? E isolou uma variável. Aí chegou na parte não mais importante, mas assim, que é crucial para circuito, em relação ao que a gente também acabou de ver, que a gente viu potência, tá bom? A energia não elétrica, ela entra no gerador, tá bom? E tem uma parte que entra no gerador, mas a parte que sai, vamos agora tratar do que sai. Uma parte você tem energia elétrica útil e você tem uma parte que é dissipada. Se você tem uma parte de energia que é utilizada e uma parte que é dissipada, você tem a potência útil e a potência dissipada. Tranquila? Eu coloquei aqui, eu só errei o sinal, tá? Mas quando eu jogar no Classroom, eu corrijo pra vocês. Que a potência útil, a potência, porque olha só, se você tem um gerador, você tem uma finalidade com a qual você quer usar, certo?
Então, essa potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada. A potência que saiu do seu gerador, aquela que você não vai usar para nada. A que é útil é a que você vai utilizar para alguma coisa, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó. Consideramos a equação de gerador real, onde é a FEM, tá? É o valor do gerador. Eu coloquei aqui, ó, o U, tá bom? E aqui embaixo eu tenho a potência determinada pelo produto da corrente elétrica, tá bom? Que é a DDP. Gente, podem ficar tranquilos que quando a gente for trabalhar os exercícios, vocês vão entender melhor isso daqui. Eu sei que só lendo, só vendo, a gente não vai entender. Aí o que eu quero falar para vocês? É que a potência útil vai continuar sendo a potência U vezes I, tá bom? A potência total, ela não pode ser mais U vezes I igual era antes, porque agora é um gerador, tá bom? Se agora é um gerador, o total é o E, tá bom? É o E do gerador, esse E é a FEM, por isso que a potência total agora nesse caso vai ser E vezes I. A potência dissipada, ou a potência perdida, já vai ser o RI ao quadrado do resistor interno. Tranquilo? Por que vai ser do resistor interno, gente? Porque a presença desse resistor interno faz o gerador perder um certo grau de potência. Tranquilo? Deixa eu só voltar aqui para ver se não tem mais alguma coisa para eu corrigir para vocês. Opa, deixa eu só voltar, que eu vou deixar isso aqui para vocês, que vocês vão precisar usar. Eu vou fazer agora um exemplo no qual a gente vai usar isso daqui, porque isso daqui é o que vai confundir vocês, tá? Vou colocar aqui no quadro um exemplo. Gente, se vocês querem perguntar alguma coisa, pode ir perguntando aqui que daqui a pouco eu vejo, tá?
Eu desenhei aqui um circuito, tá? Deixa eu só colocar aqui os terminais. O circuito, um gerador, a resistência interna dele, com R minúsculo, e a resistência fora, tá bom? O valor do gerador, 15 volts, tá bom? O valor dessa resistência aqui, ó, 4,5. O valor da resistência interna, 0,5. Vou até tirar esse aqui. É porque no meu risquinho eu coloquei assim, mas não precisa. O I, o que é esse I? É a corrente que está passando de 3 amperes. E o que ele me pediu? Ele pediu 3 coisas, só que eu vou fazer uma por uma. Letra A potência dissipada pelo resistor interno. Vamos lá, o que eu falei? A potência dissipada pelo resistor interno vai ser isso daqui, ó. Resistor interno vezes a corrente. Vamos lá. Só substituir. Quanto que custa o valor da resistência interna? É o R minúsculo. Esse R aqui, tá? 0,5. E quanto que custa isso daqui? É a corrente, que é o valor do I, que ele te deu. O I é igual a 3, tá bom? 3 amperes, só que está ao quadrado, então é 9. Minha potência dissipada vai ser igual 0,5, é a mesma coisa do que 1 sobre 2. Tranquilo? Então, você tem que é 1 sobre 2, 9, metade, tá? Vai dar 4,5. 4,5 o quê? Watts, que estou falando da potência. Tranquilo? Conseguiram entender isso aqui que eu fiz? Foi, gente? Agora vamos lá. Letra B. Eu vou colocar ali em cima, tá? A letra B, ela pede a potência dissipada pelo resistor externo, tá bom? Qual que é? Esse daqui, certo? Só que o que eu falei sobre ele? A potência dele vai ser como? RI ao quadrado também. Só que você vai usar o quê? O R minúsculo ou o R maiúsculo? O maiúsculo, que nesse caso eu estou falando do externo, que é esse daqui. Deixa eu trocar a cor. Quando eu coloco a fórmula, eu vou trocar a cor para vocês. Vamos lá, potência é igual o valor do R, 4,5 Gente, o valor tá aqui, tá? Não tô tirando do além, tá? Porque às vezes vocês pensam que eu tirei do além. A corrente é 3, só que 3 ao quadrado, então é 9. Então, a minha potência dissipada vai ser igual a 40,5, que é o produto aqui, tá? 40 watts. Foi para todo mundo? Agora, eu vi agora a resposta da Isabelle. C. O C, ele quer saber a DDP
nos terminais. Vou escrever embaixo. DDP nos terminais. A DDP nos terminais é o quê? A equação do gerador, que é essa daqui, ó. Essa equação aqui, tá bom? Agora nos terminais, que é igual o U igual ao E menos o R, vou colocar minúsculo, porque é do resistor interno. O R vezes I, vamos lá. O U é o que você quer saber, não é? O E você já tem, que ele te deu, que é 15. Agora, o R vezes I, gente, isso daqui é a DDP do resistor interno, que é esse minúsculo. Como que você calcula? Se é o interno, tem que ser o minúsculo, vezes a corrente. 0,5 vai dar 1,5. 0,5 vezes 3, tá? Aí agora é só você fazer 15 menos 1,5, 13,5 unidade, volts, tá bom? Não pode esquecer, tá bom? Entendeu essa última parte? Gente, compreenderam? Isso. A intenção desse tipo de exercício é vocês conseguirem compreender o que é o externo, o que é o interno, tá bom? O que é o E, o que é o U, ok? Pra gente poder estudar a associação semana que vem, tá bom? Vocês, é importante saber diferenciar a potência de cada caso, tranquilo? Gente, mais alguma dúvida da nossa aula? Tem mais alguma coisa que vocês querem me falar? Porque a gente já terminou os exemplos. Assim, se vocês tiverem com mais alguma coisa, a gente vê agora isso, para ninguém chegar com dúvida semana que vem. Ó, como a gente já fez questões da apostila na última aula, com isso daqui dá para fazer mais algumas questões, principalmente sobre o que eu falei de potência, antes de geradores. Então já vou marcar mais exercícios da apostila, tá? Que vão ser feitos, tá? Para vocês fazerem. Teve dúvida, me chama, tá bom? Aí eu passo o gabarito para vocês, aí vocês tiram todas as dúvidas, porque, gente, esse assunto é importante, tá? E eu sei que é o mais difícil de que vocês... É o mais difícil para vocês conseguirem entender, ok? Então tá bom. Ó, a gente tá acabando a nossa aula por hoje. Um beijo para vocês. Estou com saudade, sim, tá bom? Espero muito por vocês nas nossas aulas presenciais. Espero que volte em breve, tá? E que vocês fiquem bem e que se cuidem, tá bom? Beijão pra vocês.